Olá, meus camaradas, eu sou o Vina Guerreiro. Esse não é o Nada Mais com cigarro, porque eu não fumo mais, né? Hoje, inclusive, domingo, tá fazendo aí uma semana. Então hoje a gente tá aí, assim, em Brizola há 16 anos, né? Hoje, 21 de junho desse ano aqui, há 16 anos, Brizola tava morrendo, morreu. Tinha passado o inverno, um período, né? No Uruguai, numa fazenda lá da família e tal. E aí ele voltou meio ruim. Mas o que se fala muito é que desde a morte da dona Neuza, né, que ele chamava de Neuzinha, né, com carinho e tal, diz que desde a morte dela ele não era mais a mesma pessoa, né? Você perdeu o amor da tua vida, você perdeu uma pessoa. Diz que as coisas não são mais, né? Tudo bem, ele teve uma companheira depois, né, por um período, eu não sei. Né? Pouco se fala dessa moça que teria depois, né, estado com Brizola, mas era mais até na qualidade de uma pessoa que o ajudaria, né? Mas não era aquela parceira da vida, né? Que viu o cara nascer para a política desde jovenzinho, acompanhou ele, foi pro exílio. A dona Neuza, impressionante, né, cara? A figura dela, né? Que teve tanto seu marido afetado por todos os golpes que ocorreram, mas o próprio irmão, né, que era presidente deposto, né? Então você tem um caldo, tem uma história. Eram mulheres muito fortes, né? Mulheres de fibra. Tanto a esposa do, do João Goulart quanto a dona Neuza. Elas eram mulheres muito guerreiras, né? Assim, tipo, tinham que ficar firme, né? E o Brizola nos deixa, então, em 21 ele já estava com problemas assim, né, de respiração e tal. E aí veio um infarto, são vários microinfartos no miocárdio, pelo que eu dei uma olhada agora, porque às vezes a gente esquece a causa da morte. Mas esse camarada foi, né, o Brizola muito, porra, muito importante. O Brizola, cara, você olhar aqui no velório dele, foram pessoas para quem ele tinha cunhado todos os apelidos. Né? O Gatinho Angorá estava lá, no velório dele, Moreira Franco. Moreira Franco, que vocês sabem, o Moreira Franco é o sogro hoje do Rodrigo Maia, né? Hoje não, desde aquela época, inclusive. Ah, o pai do Rodrigo Maia, César Maia, que era cria política do Brizola, né? Foi um afilhado político por um momento, também estava lá. O Brizola tinha um apelido pro filho, pro César Maia, eu não lembro qual era o apelido. O Garotinho também estava lá, Rosiana Garotinho. Rosiana Garotinho? Rosinha Garotinho. Rosiana Sarney. A mulher do Garotinho, ela era governadora naquele momento do Rio de Janeiro, né? Ela estava lá, declarou luto e tal. O Lula era o presidente, o sapo barbudo. Ele declarou também luto nacional por 3 dias. O Lula foi lá, o sapo barbudo, né? Todo mundo foi lá. Todo mundo da direita, todo mundo da esquerda, todo mundo foi prestar um tributo ao velho. Né? O velho era duro na hora de brigar com as pessoas, ele tinha aquele jeito dele, cara, o jeito do gaúcho bravo, mas ele era bem humorado ao mesmo tempo, ele era exatamente a mistura de um carioca com um gaúcho, né? Ele tirava uma onda, mas o Brizola ele era gênio, porque ele sabia agir como mineiro também, às vezes ele agia quieto, ele não precisava falar tudo, o Brizola fazia mais política pelo que ele não falava, até do que pelo que ele falava, e olha que ele falava bastante. Né? Ele conseguiu conjuntar uma galera em volta dele, isso que é lindo. Até os inimigos. Às vezes até na maldade, né? Os inimigos, os adversários políticos vão, às vezes, preciso saber se isso é verdade. Será que não é mais um golpe político do Brizola? O cara podia pensar isso mesmo. Aí o cara vai lá e fica, preciso ter certeza. Sabe aquela coisa da certeza, confirmação? Sabe que um cara morreu, um cara que se odeia, você tem que ir lá ver, né? Tem que tirar a prova, dar uma cutucada para ver se a pessoa, né, não está fingindo, né? Eu estou exagerando, estou brincando aqui, mas a verdade é que mesmo os adversários políticos dele foram lá. Mesmo o Gatinho Angorá, mesmo o Sapo Barbudo. E
há muita gente, inclusive, que fala, pô, mas depois da morte do Brizola, o PDT mudou, o PDT virou outra coisa. Cara, não, o PDT, com o Brizola vivo, e mesmo depois do Brizola tendo falecido, o PDT continuou sendo o que é. Mas o PDT não consegue, infelizmente, por uma questão conjuntural e histórica, ser o que foi o PTB. Talvez a gente consiga, com uma figura como o Ciro, que se a gente fizer essa figura crescer, e ele respeitando as questões do partido, né? Claro, porque o livro dele defende o que o partido defende, está tudo certo nesse meio de campo, né? Talvez a gente consiga criar uma tradição, e aí o PDT fique sendo um partido maior. Mas a gente tem que cuidar da base ao mesmo tempo, para não cair no erro de um partido que chega à presidência da República, ele cometer de novo erros que a gente já viu outros partidos cometer, o PT, o PSDB, todos esses partidos antes tinham um trabalho de base. A partir do momento, principalmente o PT tinha muito trabalho de base, mas era muito mesmo, por isso cresceu tudo, por isso que tanto dá certo isso aí, que hoje o PT é o partido ainda, apesar de tudo, todas as máculas, é o partido ainda com o maior número de filiados no país, é um partido mais orgânico. Eu posso até arriscar dizer que é o único partido, no estilo clássico da palavra, né, partido, talvez seja o único partido brasileiro, que tem a presença em todos os estados, quase todos os municípios, que tem a contribuição direta de membro, que tem uma estrutura, né, que nasceu do zero, do nada. O PDT não tem isso, o PTB tinha. Aliás, o PT vai aprender muito com o que é o PTB lá de trás. Sim, recusando uma figura varguista, né, a figura de Vargas, daqueles líderes do trabalhismo, eles chamavam de pelegos, né? Não eram pelegos, né? Pelegos são os petistas, né? Que inclusive quiseram tirar a figura do Vargas, né, uma figura mítica de alguém que já tinha morrido, que tem suas contradições, claro, mas que fez muito mais bem do que mal a esse país, mas eles tiraram para substituir por uma outra figura, uma figura viva, do messianismo político entre os vivos. O Lula vira esse mito. Mas ele tinha que acabar com o mito anterior. Qual o mito anterior? Getúlio Vargas. Ele não podia deixar que o sucessor de Getúlio, o afilhado político, o herdeiro do getulismo vivo, Brizola, crescesse. Daí vocês entendem que o Lula bateu sempre, e aquilo não foi na maldade do Lula, porque ele é mau, um homem mau, não. Estratégia política. E ele não teve problema nenhum em passar uma borracha em toda a história do Brasil e conjuntar com forças para que não deixasse um cara como Brizola surgisse. Daí criar um apoio, né, da Igreja Católica, com apoio dos próprios, de alguns generais do Exército brasileiro, um partido de trabalhadores, mas não um partido trabalhista, olha a diferença. Um partido de trabalhadores onde? Em São Paulo. Aonde? No ABC Paulista. Por quê? Porque o ABC Paulista era o lugar mais industrializado do país naquele período. Curioso, né? Então nasce ali. É ali que nasce a questão. E ali começa a derrota do Brizola, que não conseguiu, porque se o Brizola conseguisse... Brizola foi o único governador de 2 estados na história do Brasil em momentos diferentes, tá? Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro. Você pode falar, não, o Sarney também. Não, o Sarney foi senador por outro estado e governador do Maranhão. Diferente. O Sarney foi senador por vários estados, então foi por 2 estados, foi. Mas aí mesmo assim não adianta, que esse recorde já está com o Getúlio. Isso aí ninguém tira do Getúlio. Getúlio foi o único cara que acho que antes de virar presidente de novo, ele era senador por, naquela época podia. Ele foi senador por 4 estados e ele foi deputado por 8. Um negócio assim, ele podia ser votado nacionalmente para deputado. Então ele escreveu a chapa dele, o nome dele em vários estados e ganhou em todos, né? Muito louco, coisas da República mais antiga, né? A gente foi mudando isso, hoje não pode. Você só pode ser eleito pelo teu estado, pelo teu município. Antigamente podia, o vice era de um partido, era uma bagunça, devia ser até mais divertido fazer política, né? Enfim, e mais perigoso ao mesmo tempo também. Mas o Brizola
A gente tinha que pensar realmente em não cometer os mesmos erros que o PT cometeu. Eles são um exemplo para nós do que não fazer, né? Mesmo que a conjuntura esteja desfavorável, a gente tenha que se enquadrar dentro de um processo conjuntural. A gente tem que se enquadrar, mas se enquadrar com princípios. Certos princípios, não vale a pena vencer se tiver que ferir certos princípios. E não importa se é o Ciro Gomes, se é o Papa, não importa. O Ciro, muito louco, porque o Ciro poderia ser presidente da República hoje, se ele tivesse se curvado ao Lula. Mas a bem de quem? Não da nação. A bem disso aí, desse messianismo político, que ele ia ter que ficar de ave Lula, ficar pedindo a bênção do Lula, que nem a Dilma ia lá, ficar beija a mão do Lula, não sei o que, todo mundo beija a mão do Lula. O Lula não é eterno. Uma coisa é o Lula afetando a vida do Brizola, mas o Lula era jovem, o Brizola era já um senhor. Hoje, o Lula é um senhor. E ele não está dando espaço para um cara mais jovem, que é o Ciro. Desculpa. Ele não está dando espaço, então, para o Ciro. E aí a coisa é complicada. Porque é a tal sombra de mangueira. Sabe quando um cara se centra? Político, não estou falando só do Lula, tem caras que fazem isso no PDT. Mau caráter tem todo canto, tá? Então é o cara que se centraliza no espaço, aí ele bota só os dele ali em torno, e ele não deixa mais nada crescer em volta não, é só aquilo ali. E sempre para ter uma estruturação de um cara só, não é uma classe trabalhadora como um conjunto, não é um conjunto de pessoas maior, não é o partido em si que vai crescer, não. É só o grupinho do cara. E assim o Lula, dando um exemplo aqui, né, do Lula. O Lula fez isso contra o Brizola, mas ele fez isso internamente no PT. Ele nunca teve problema nenhum em cortar as asas de um companheiro do partido, para que não crescesse muito, não chegasse perto do que era o Lula. Ou seja, o Lula ficou tão grande em determinado momento que a sombra que ele fazia, as pessoas tinham que caber dentro da sombra dele. Se botasse o braço para fora e o cara começasse a aparecer fora da sombra, o Lula cortava essa pessoa. E não é porque o Lula é um psicopata do mal, não é nada disso não. Outros caras fariam isso também com o Lula se tivessem chance. Infelizmente essa é a cabeça, domina na política, mas é miliano, sempre foi assim. Entendeu? Eu tinha que falar tanta coisa ainda, mas já falei, fiz a minha homenagem pro velho Brizola. Vou terminar em 12 aqui porque é o nosso número. Então viva a Brizola, sempre. Camarada, Brizola vive, Brizola, o maior presidente que esse país jamais teve. Bom, fique com Deus, Brizola também, já tá lá com ele, né? Fica com Getúlio lá, tudo legal. Bom, legal, ilegal, comenta embaixo, pega na minha rede social, um abraço, um abacate brizolista, tchau!